Então, a gente só pode dizer que o nosso trabalho é sério se a gente, de fato, fez uma pesquisa séria. Alguém hoje me veio com um questionamento muito legal, porque eu falei, essa pessoa entendeu o que é a pesquisa científica, porque ela estava achando que o tema dela era muito óbvio, que muita gente já escreveu sobre isso e que não trazia nada de novo, então por isso não era relevante. Aí eu fiquei muito feliz por ela entender o que é uma tese, o que é uma pesquisa científica, mas assim, esse momento de criar uma coisa nova, descobrir uma coisa nova através da sua pesquisa, é lá na frente, quando vocês já estiverem fazendo tese de doutorado, né? Agora vocês estão começando, é por isso que eu pedi uma revisão bibliográfica. Vocês vão, de fato, escrever sobre alguma coisa que as pessoas já escreveram, tá? Vocês vão coletar informações sobre o que é o tema que vocês escolheram de uma forma bem introdutória, em 3 a 5 páginas. Então, não fiquem chateados se vocês forem pesquisar e descobrirem que 500 pessoas já pesquisaram isso antes de vocês, já escreveram sobre isso. Não tem problema, é assim que a gente começa a crescer na pesquisa científica, do começo. Primeiro a gente aprende a buscar informação, depois a gente aprende a construir o texto de uma forma adequada, aí a gente vai aprender a estudar, a articular o nosso texto, a descobrir quais são as fontes mais interessantes e mais confiáveis, para depois a gente ir atrás de uma informação nova, de uma grande descoberta científica. É todo um processo, tá bom? Então não fiquem preocupados com isso aí, vamos em frente. Na 163 também, vocês vão ver que ele está falando sobre a linguagem adequada, e aí a gente conversou bastante sobre isso. Mas ele vai falar que a escolha da linguagem no texto de divulgação científica está estritamente relacionada ao perfil de leitor e ao seu meio de circulação. Então, por exemplo, vocês vão escrever para um público de 9º ano. A gente não pode usar uma linguagem técnica tão sofisticada a ponto de nem vocês entenderem o que vocês estão escrevendo, né? Então, eu tenho que procurar textos que eu consiga entender, eu tenho que ir atrás das palavras que eu não conheço, eu tenho que formar aí um arcabouço de vocabulário da área que eu estou pesquisando para eu conseguir entender. E quando eu for escrever, eu tenho que lembrar que o meu público leitor não é o cara do doutorado, é o cara do 9º ano, né? Então a gente tem que adequar a linguagem do nosso texto de acordo com o público leitor que a gente tem, né? Mesmo assim, não é porque o pessoal que vai ler talvez seja de 9º ano, 1º ano, sei lá, que eu não posso escrever um texto bonito, bem escrito, com palavras novas, né? O que eu não posso é transformar o meu texto numa coisa incompreensível, tá? Vamos lá, o que mais aqui? Assim, na página 164 e 165, a gente tem um texto que vai falar, é bem propício no nosso momento, porque ele fala de uma rede contra zika, dengue e chikungunya. Então, ele vai falar sobre a pesquisa, fala sobre estudo, fala sobre tratamento. É um textozinho bem bacana que eu quero que vocês leiam com atenção em casa, porque ele é muito bem organizadinho e talvez isso ajude vocês a terem ideias para o texto de vocês, né? E aí, o que eu queria discutir com vocês um pouco são as questões, porque nas questões também dão pistas daquilo que precisa ter no texto de vocês. As questões também dão essas pistas, né? Por exemplo, na 11. Explique, de acordo com o texto, o que motivou a criação dos grupos de estudo sobre as doenças Zika, dengue e chikungunya, né? Então, explicar aquilo que a gente vai escrever, deixar o leitor a par daquele tema, do que motivou a gente a escrever, é uma coisa legal, tá? É importante você situar o seu leitor, você deixar ele ter todas as informações que ele precisa para ele compreender direitinho qual é o seu objetivo naquele texto. Na 12 tem, aponte de acordo com o texto um possível avanço na área para prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças citadas no título. Aqui ele está trazendo outras descobertas, informações anteriores que ele pesquisou para fundamentar o texto dele, tá? Coisas que ele foi atrás e que ele inclui no texto para dar consistência, para deixar o texto gordinho, para deixar o texto interessante e relevante. Na 13 ele fala, explique com base no texto por que os grupos de estudo se preocupam especificamente com a saúde das gestantes. Aqui é mais informação que o texto traz e que dependendo da pesquisa que ele próprio fez, pode ser a contribuição que ele está dando para o texto, né? Então, pegou as informações anteriores de outros autores, aí ele está colocando a contribuição dele. Na 14, esclareça a função discursiva das citações apresentadas ao longo do texto. Responder essa pergunta vai ajudar vocês a entender como o texto é escrito, tá? Qual foi a construção, qual é o discurso que está por trás da construção desse texto.
Na 15 ele fala, analise a linguagem empregada no texto, explique como ela está relacionada ao meio de circulação e ao objetivo comunicativo. Então, ler esse texto para responder a pergunta 15 ajuda vocês a aprenderem a adequar o texto de vocês ao público e ao objetivo comunicativo, ou seja, aquilo que você quer dizer com o seu texto, né? Na 16, cite a metodologia de análise utilizada para concretizar o estudo mencionado no texto, a gente ainda não falou sobre essa questão. E 17, com base nas pistas textuais fornecidas, deduza se o texto citado no texto, se o estudo citado no texto teve como objetivo sua publicação exclusivamente na esfera jornalística e justifica sua resposta. Aqui ele está pedindo para você ver se esse texto científico se adequa ao gênero jornalístico, que a gente estudou anteriormente, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício de aprendizagem em casa. Ele tá na 164 e 165, eu acho que vai ser bem importante. Vocês não precisam me enviar, mas ajuda vocês a entenderem o que é um texto científico para redigir o trabalho de vocês, certo? Aí na página 166, a gente vai tratar de um assunto novo, que é a apresentação oral. A maior parte dos trabalhos científicos que a gente faz, a gente acaba tendo que apresentar para um público. Então, trabalho de conclusão de curso da faculdade, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, tem aquele momento da defesa, em que você pega o seu trabalho e você vai explicar de uma forma verbal, né, oral, para pessoas que estão ali para avaliar se aquilo ali vale a pena, se foi bem escrito, se tá ok, né, a famosa banca. E ele vai dar umas dicas aqui para vocês de como preparar esse trabalho, né? E eu queria combinar com vocês aqui uma coisa. Claro que não vai poder ser agora, a gente não tá em condições de fazer isso, a não ser que todo mundo gravasse um vídeo, que talvez seja uma ideia legal, vou pensar sobre isso. Mas talvez quando a gente voltar para a escola, vocês poderiam preparar uma apresentaçãozinha de 5 minutos do artigo que vocês fizeram, né? E para isso eu vou enviar para vocês já irem treinando isso no futuro, pensando sobre isso, um tutorial de como se mexe no PowerPoint. Porque o PowerPoint normalmente é aquele aplicativo que a gente faz apresentações, né? Que a gente organiza as nossas ideias para poder mostrar para o público que vai assistir a nossa palestra, a nossa defesa, mesmo que seja 5 minutinhos, né? Trazendo informações também ajuda a gente a relembrar as informações na hora de apresentar, é bem legal. A maior dica que eu posso dar para uma apresentação de trabalho é estude o seu trabalho. Quando você sabe muito bem o que você escreveu, você ganha uma segurança e uma confiança que mesmo que você for tímido, você vai se sentir mais preparado, né? Então não dá para chegar lá e improvisar. Quando você vai apresentar um trabalho acadêmico, você de fato vai ter que defender a sua ideia, o seu trabalho. Então você tem que conhecê-lo muito bem, né? Então, já vão estudando o artigo que vocês estão escrevendo, para que se a gente for de fato mais para frente fazer uma apresentação oral, que seria uma excelente ideia, porque vocês já vão aprender a exercitar essa questão da retórica, de saber falar aquilo que você pensa, né? Então, quando você tá com as suas ideias bem organizadas aqui, não é tão difícil de falar. Todo mundo que tá com a cabeça, com a ideia bem organizada, fala bem. E isso é um treino também. Então, eu acho que seria uma ideia bastante legal, tá? Pra gente fazer quando a gente voltar pra escola. De qualquer forma, vocês têm até aí o dia 30 de abril para enviar o trabalho. Algumas pessoas estão um pouquinho atrasadas na escolha de tema, mas a gente ainda tem 2 semanas. Então, assim, não se desesperem, mas comecem a se organizar para a escrita do trabalho, tá bom? Revejam os vídeos para vocês terem noção do que era para fazer. Podem me perguntar. E amanhã, quarta-feira, a gente vai tirar as dúvidas. Então, preparem aí sua listinha pra gente poder conversar, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido tudo que a gente propôs. Olhem esse material do livro porque ele tá bem legal. E espero vocês amanhã, tá bom? Um beijão, até mais.